Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo e que toda quarta-feira traz um episódio novo para você. Se ainda não for inscrito, é inscrita no canal a serviço da administração, ou se ainda não segue o perfil do CRA São Paulo no Spotify, aproveita, faça tudo isso agora. Se inscreva, curta, deixe seu like, seus comentários, compartilhe os nossos vídeos, enfim, participe aqui com a gente e, claro, não esqueça de seguir as redes sociais do CRA São Paulo para você acompanhar bem de pertinho todos os nossos lançamentos de vídeos, as nossas programações, os nossos eventos. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre a participação de jovens aprendizes nas pequenas e médias empresas. E para receber, bater esse papo, ter essa conversa, eu tenho o prazer de receber o administrador registrado aqui no CRA São Paulo, Alessandro Saad, ele que é, gente, superintendente executivo no ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. Tudo bem, administrador Alessandro, como vai? É um prazer recebê-lo. Agradeço o convite, Maria Rita. É sempre um prazer, eu sempre falo aqui que é sempre um prazer receber os nossos convidados, todos eles, mas quando é administrador registrado, o prazer é em dobro. Então, muito obrigada novamente, prazer ter você aqui para falar sobre esse assunto tão importante, né? Bom, vou começar já a nossa conversa com uma provocação. Pesquisas indicam, Alessandro, que as empresas reclamam que os jovens, não estão tão motivados, que não estão preparados para o mercado de trabalho e, por outro lado, esses jovens reclamam da falta de oportunidades nas empresas. Na sua opinião, como é que o ensino social profissionalizante pode ajudar a diminuir esse gap? Você sabe, Maria Rita, que a gente faz isso desde que a gente nasceu. E a gente nasceu bem antes da lei da aprendizagem. O ESPRO é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que esse ano completa 47 anos. E a lei da aprendizagem completou 25 agora. Então, o ponto importante aqui, talvez, dessa pergunta sua é que algumas empresas buscam o aprendiz CEO, né? Não é o primeiro emprego, mas ele tem que falar 2 idiomas, ser bom em Excel, entender de inteligência artificial e tal. E alguns jovens, de fato, eles não entendem dessa cultura corporativa. Então, imagina que o jovem, a mãe ela é diarista, o pai é motorista de ônibus, ele não tem noção do que é trabalhar numa empresa, ninguém em casa conversa sobre isso, né? Então, eu acho que tem 2 pontos aqui para responder a sua pergunta. O primeiro deles é, a grande maioria dos jovens brasileiros, principalmente os em vulnerabilidade social, tem um interesse e uma necessidade absurda de trabalhar. Eles querem aprender, eles querem crescer, seja para ajudar em casa, seja para conquistar suas próprias coisas, seja até para sair de casa. Mas eles também têm dificuldades para entender como é que é esse negócio. Então, a função do ESPRO é mais ou menos fazer essa ponte. Primeiro de conhecimento, mostrar para ele o que é a empresa, como você participa da reunião, como você gerencia seu tempo, alfabetizá-lo no pacote Office. Vou até fazer um parênteses aqui, essa geração é digital nas redes sociais. Se você entregar um computador e pedir para ele escrever um e-mail, para ele fazer uma planilha e tal, ele não sabe fazer. Então ele tem que ser ensinado, né? E o básico do que acontece na empresa é um pouco do que a gente traz para ele. Então, quando ele vai para uma primeira entrevista, ou quando ele vai escolher qual segmento ele vai atuar, ele já tem um pouco mais de noção de como é que é. A gente sempre fala que não é uma linha reta, não é fácil, mas ele consegue chegar onde ele quiser, se ele tiver disciplina e determinação. Para as empresas, é o contrário. A gente tem que baixar a guarda, né? Pode manter a régua alta, mas tem que baixar a guarda para falar assim, ó, deixa chegar esse jovem que por um lado tem 0 vícios, né, o HD, né, o SSD está limpinho, né? Deixa eu desenvolver esse jovem aqui com a cultura corporativa e a entidade formadora, o ESPRO, desenvolve as competências comportamentais. Tá? Fazendo esse equilíbrio, né, mais que equilíbrio, criando essa harmonia, eu acho que ambos os lados se beneficiam muito. Agora, dentro de uma empresa, quais são os departamentos que são, assim, as melhores portas de entrada para o jovem aprendiz? Olha, Maria Rita, eu acho que todas, porque a aprendizagem profissional ela é um recorte de uma profissão. Então vamos pegar o nosso caso de puxar para o lado da administração, né? A graduação em administração ela tem uma determinada carga horária e um determinado volume de conteúdo. Se você enxuga isso, vira um curso tecnólogo. Se você enxuga um pouco mais, fica um curso médio técnico. Se você enxuga um pouco mais, vira aprendizagem profissional. Então, todos os arcos ocupacionais, todas as profissões que têm uma formação,
né, elas são aptas a receber aprendizagem profissional. Eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta é entender quais habilidades o jovem já tem naturalmente, se encaixam com quais profissões. E aí, com certeza, ele vai ter uma performance melhor naquele segmento. No caso do Espro, como a gente é predominantemente urbano, porque a gente tem entidades de aprendizagem que estão no agro e tal, a gente tem muita coisa em serviço na área administrativa, né? E alguma coisa na indústria. Bom, na sua opinião, para os administradores, para os gestores, né, quais são as primeiras, oportunidades que a empresa tem, os primeiros passos para ela se tornar uma escola de talentos? Sabe, porque essa pergunta é muito boa. Tem um conceito de a empresa que aprende, ou organização que aprende. E isso faz com que a cultura da empresa seja trabalhada de modo que quanto mais as pessoas se desenvolverem, mais longe a empresa vai. E não tem como você se desenvolver só com velho. Então, o tempo todo surgem novas tecnologias, novas tendências, o mercado muda, você tem que se adaptar. Um pedaço da empresa é formado por pessoas que têm muita experiência, que passaram por muitos momentos e aprenderam e reaprenderam, e um pedaço é de pessoas que têm muita energia e pouco conhecimento. Só para resumir as duas pontas, né? Então, o passo que a empresa tem que dar é permitir que as pessoas aprendam, que elas evoluam e encarar os erros, as falhas, como um aprendizado Uhum. e não como um fracasso. Então, pô, se a gente errou ali, se a gente errou genuinamente tentando acertar, se a gente se planejou para fazer e não deu certo, por que não deu certo? O que eu aprendi com isso, né? Eu gosto muito de uma frase que eu não vou conseguir citar a fonte, mas às vezes você ganha, às vezes você aprende. Então, eu acredito muito nisso e eu levo isso para dentro do Extra o tempo todo ou quando eu converso com as pessoas. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse para a empresa, ela entender que ela vai ter que aprender o tempo todo, que ela vai precisar do jovem e da pessoa com mais experiência, mas ela vai ter que ter essa flexibilidade. Maravilha. Bom, já que a gente está falando de talento, o que que hoje é considerado um jovem talentoso, né, um jovem aprendiz talentoso? Eu entendo pessoalmente que a principal habilidade hoje no mercado é a curiosidade. Se o profissional, independente da idade, ele é curioso, ele vai muito longe, porque ele vai buscar entender o que que é. Ele não precisa ser um expert naquilo, mas se ele entender como aquilo funciona, por que que aquilo existe, ele consegue se locomover dentro da estrutura da empresa, ele consegue se locomover no mundo, né. Por que que tem agora um momento de ataque militar dos Estados Unidos com determinados é só político, a economia se você entender o que está acontecendo, você consegue se posicionar ali. Então a curiosidade para mim é a primeira e a mais importante. A flexibilidade é uma outra coisa muito importante, porque se você tem flexibilidade, né, você consegue se adaptar ao tempo, ao desafio, não sei o quê, né, e a resiliência, porque não vai dar certo de primeira, né, eu trabalhei muito tempo fazendo mentoria para empreendedores de empresas de pequeno porte, participando de rodadas assim, ó, não vai dar certo. Se deu certo de primeira, seu projeto está errado. Ele não está ousado o suficiente, ele não está bem embasado, você não mediu direito, não vai dar certo da primeira vez, né. Sempre vai ter um ponto de melhoria, não é que vai ser um fracasso absurdo, mas sempre vai ter um ponto de melhoria. A mesma coisa com a gente, né. No meu primeiro emprego, eu não fui o melhor profissional, eu me desenvolvi ali dentro. Eu estou há 7 anos à frente do Extra, mas eu passei 50 anos fazendo um monte de coisa que em algum momento um headhunter falou: "Ó, esta pessoa tem um perfil para ser convidada para participar do processo seletivo". Provavelmente se eu não tivesse passado por onde eu passei, se eu não tivesse errado e aprendido, eu não teria sido chamado para participar do processo para ser superintendente do ESP. Então assim, é uma jornada longa. É isso que eu ia falar, a jornada ela é formada por pequenos passos, né, que no final não, que quando a gente chega onde a gente quer chegar, que a gente vê: "Nossa, isso na época não fazia É isso, sentido, é mas isso. agora eu vejo que Você sim". sabe que você está trazendo um negócio e eu tenho 2 filhos, a Bia tem 23, o Gui tem 20. E eu falo com eles nessa questão de ressignificar o conhecimento, ou ressignificar a habilidade, né.
E eu levo isso para os jovens do ESPRO. Então, assim, a gente tem próximo de 1 milhão de jovens no nosso banco de talentos esperando uma oportunidade. A gente caminha para a entrevista próximo de 75 mil jovens todos os anos no Brasil todo. E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com eles, eu falo assim, ó, você já tem um monte de coisa aí dentro. Só tenta entender onde você encaixa no mercado, porque ele pratica um esporte coletivo. Cara, você sabe trabalhar em grupo, você sabe a hora de brilhar, a hora de ficar na É retaguarda, né? verdade. Você trabalha como voluntário no seu bairro, na sua igreja, no seu clube. Não, pera aí, cara, você tem aqui uma iniciativa. Então, se você toca um instrumento, cara, para tocar um instrumento você teve que aprender. É um saco errar e, putz, não fez o acorde, não sei. A resiliência também, né? Então, se a gente consegue contextualizar isso e ele ressignificar para o mercado, ele não tem um currículo em branco. Ele tem um monte de competência e habilidade que já serve, que já pode ser utilizado, já tem valor para a empresa. Muito bom. Então você que está nos assistindo, nos ouvindo, né, faz essa autopesquisa e veja o que é que você já pode colocar em prática no seu currículo, quais são, se você não tem aquela experiência no mercado de trabalho, mas com certeza você tem alguma experiência na vida que vai contar, né, para você começar essa jornada. Bom, a gente começou o programa já falando sobre a lei de aprendizagem, você trouxe que esse ano completa 25 anos. Fala pra gente, qual foi o marco dessa lei para a socioaprendizagem aqui no Brasil? Bom, eu acredito que a lei da aprendizagem profissional é a política pública mais eficaz de trabalho e emprego do Brasil hoje, porque ela permite que os jovens de 14 a 24 anos tenham a sua primeira oportunidade profissional. Para a empresa é um ótimo negócio, porque apesar do jovem ser contratado, o CLT tem uma condição tributária diferente. É um contrato por tempo determinado, ele vai ficar ali 16, 18 meses, depois o contrato cessa, esse jovem sai, entra um outro jovem na vaga e tal. Mas a empresa tem este período para entender se esse jovem tem a cultura da empresa, se ele absorveu, se ele tem alguma coisa ali que provoca a empresa, né? Então, no final do ano passado, nós chegamos a 715 mil aprendizes no Brasil inteiro, contratados em empresas, pelas diversas entidades de aprendizagem, como o ESPRO. A gente nunca teve esse número. Esse é o lado do copo meio cheio. O lado do copo meio vazio é que, se todas as empresas cumprissem a lei, nós teríamos próximos de 1,5 milhão de jovens trabalhando no país. Então, a gente historicamente cumpre 50% da cota só. Então, o desafio é fazer com que as empresas percebam que isso é uma ótima oportunidade para desenvolvimento da empresa e do jovem. Na sua opinião, por que as empresas, pelo menos esses outros 50% ainda não têm essa percepção, né, desses benefícios? Eu acho que é uma conta tão complexa, Maria Rita, porque primeiro tem empresas que de fato não entendem, né? Tem outras que preferem não dar a oportunidade. Não, deixa quieto, vamos tocando assim, então. Mas tem empresas que dão oportunidade, mas também não buscam desenvolver os jovens. Então, dentro desses 715 mil aprendizes, tem algumas empresas que estão perdendo a oportunidade, de fato, de beneficiar a empresa e desenvolver o jovem. Então, vou dar alguns exemplos. Nós temos empresas parceiras do ESPRO que tem um programa de aprendiz dentro da empresa. Então, não é só ele ir 4 dias por semana lá para fazer o aprendizado prático, que a gente chama, e 1 dia por semana no ESPRO para fazer o aprendizado teórico. Não. Quando ele está lá, ele tem um profissional da empresa que é mentor dele, que ele pode tirar dúvidas, que ele pode se orientar, que ele tem o WhatsApp da pessoa, né? O RH da empresa provoca o jovem com novas coisas, oferece cursos, o tutor dele, que é a pessoa para quem ele se reporta diretamente, dá dicas para ele. Então, se você constrói um ambiente seguro, eu acho que o pulo do gato está aqui, né? Toda vez que a pessoa se percebe num ambiente seguro, não confortável, seguro, ela se expõe. Porque a zona de conforto não é boa. Ela é quentinha, mas ela não é boa, a gente não se desenvolve lá. Mas se ele está num ambiente seguro, ele vai fazer aquela pergunta que ele tem medo de fazer, ele vai tentar um negócio que ele não tentaria, porque ele sabe que se ele errar, vão ajustar ali e o negócio segue, né? Então, eu acho que o importante aqui é isso, é a empresa entender que, se ela criar um ambiente seguro, não só para o aprendiz, para todos os colaboradores, né? Ela é a principal beneficiária, porque as pessoas vão voar
Agora você falou sobre a figura do tutor. Quem é essa pessoa? Que personalidade é essa dentro desse processo? Na aprendizagem profissional, esse jovem vai reportar para alguém dentro da empresa, né? Então, o chefe dele, o superior imediato dele, ele tem que atuar como um tutor. Ele não vai só mandar ó, fazer e pronto, né? Ele vai acompanhar o jovem, vai saber se está tudo bem, não vai desvirtuar o programa, não vai botar o jovem para, sei lá, carregar caixa, se a função dele é fazer um relatório, sabe? E E nada contra carregar caixa. Às vezes todo mundo vai carregar caixa para ajudar a empresa, mas não é desvirtuar a função, né? Então, esse tutor é uma pessoa que deve, né, tem a função, a missão de ajudar o jovem a se desenvolver dentro da empresa, assim como instrutor, que dentro do ESPRO, dentro da entidade certificadora da aprendizagem, funciona como se fosse um professor. Então, esse instrutor, além de falar dos conteúdos, do dia a dia dentro da sala, ele também vai falar de outras coisas, vai desenvolver o jovem, vai fazer ele tem que provocações. ter algum preparo especial também, assim como o jovem aprendiz Ele tem? ele é capacitado por nós, né, então na Perfeito. grande maioria na grande maioria das vezes não, todos eles têm curso superior completo, alguns com pós-graduação e tal, mas a gente os capacita para que eles possam, para cada um dos cursos que a gente tem, imagina que a entidade de aprendizagem profissional é como se fosse uma grande escola que tem diversos cursos em diversas áreas. Uhum. Então, o profissional que vai lecionar naquele curso, ele tem que ter o conhecimento daquela área. Ter um recorte que é comum a todos, quando a gente vai falar de direitos e deveres, cidadania, sociedade e tal. Quando a gente vai falar como é que é o mundo corporativo, como funciona a sua remuneração, os benefícios. Então, isso é comum a todos os programas, né? É um conteúdo transversal. E a parte de soft skills também é transversal. Aí, quando a gente chega no conteúdo técnico específico, aqui eu preciso que essa pessoa domine isso dentro daquele conteúdo. Maravilha. Bom, já que estamos falando de soft skills, né, a gente acabou de falar sobre elas, além das soft skills, quais são as 3 habilidades técnicas que você acha imprescindível para o jovem aprendiz que está na área da administração? Bom, ele tem que ter um entendimento de números, ele tem que entender um pouco de matemática, né? Porque a gestão hoje ela é baseada em números, indicadores, resultados. Ele tem que entender um pouco de matemática, matemática, estatística, raciocínio lógico, quantitativo, né? Ele tem que entender de gente, porque à medida que o administrador vai crescendo, né? Ele entra como aprendiz, mas no momento lá ele vai virar um supervisor, depois um coordenador e tal, até virar CEO. É sempre sobre gente. É sempre sobre gente. Então, se ele souber, tem a soft skills, né, do relacionamento, tem a hard skills da liderança, né? Então, essa é muito importante, né? E mesmo não sendo líder no cargo, ele pode ser líder dos seus pares, ele pode tomar liderança. A gente tem vários exemplos dentro do ESPRO. A gente tem vários jovens que são líderes naturais. Depois até vou contar o que a gente faz com eles. E a terceira, eu entendo que é a capacidade de enxergar o todo, essa visão sistêmica. Então, o que está acontecendo aqui dentro da empresa, fora, na economia, com o meu concorrente? Então, claro que quanto mais jovem, menos repertório ele tem, mas se ele desde cedo começar a desenvolver o hábito de se manter informado, né, e de fazer as conexões entre o que está acontecendo, ele vai muito longe. Conta já pra gente o que é que vocês fazem com esses jovens que têm esse perfil de liderança. A gente tem um programa do ESPRO que chama Jovens Embaixadores. E para participar, para ser um embaixador ESPRO, ele passa por uma jornada. Então, logo que ele entra, cada sala de treinamento no Brasil inteiro vira uma empresa. Eles definem o que é empresa, se é com ou sem fins lucrativos, o que ela vai fazer e tal. E eles dividem a empresa em departamentos. Então, no dia que ele está no ESPRO, ele vai atuar como o chefe dele. E a cada tempo, a cada 3 meses, eles giram, mudam de departamento e tal. Esses jovens são provocados a participar de desafios o tempo todo, e um deles é um concurso de projetos de impacto. A gente recebe mais ou menos 600 projetos inscritos. A gente seleciona os 40 melhores e traz as pessoas do Brasil inteiro para São Paulo, e elas passam 3 dias com a gente aqui. No primeiro dia, eles passam uma imersão com a Fundação Dom Cabral, para que o projeto, de fato, vire um projeto que possa receber aporte financeiro e mentoria e tal. No segundo dia, ele trabalha com a gente do ESPRO, a gente traz o pessoal para fazer palestra e tal, tem um momento de experiência, então tem uma visita guiada no MASP ou na Pinacoteca, ele vai para um escape da vida, depois tem o almoço, então, para que eles criem conexões entre eles, né?
E o último dia é um dia mais de passeio, também para estreitar aqui. Ó, você trabalhou duro, você aprendeu como faz, agora vamos celebrar. E ele, o embaixador ESPRO, ele é embaixador pro resto da vida. Ele virou embaixador, né? Ele recebe um PIN de embaixador, e mesmo que ele não esteja usando o PIN, ele é embaixador pro resto da vida. Desses embaixadores, a gente tem pessoas que estão voando. A gente tem uma jovem, que já não é mais aprendiz, tem 3 anos que ela vai. Mas ela, na escola dela, lá em Salvador, escola pública, ela participou de uma discussão política, de política internacional. Ela venceu na escola dela, ela venceu na cidade, ela venceu no estado, ela venceu no Brasil e conquistou o direito de fazer essa discussão numa iniciativa da ONU em Harvard. Jovem aprendiz. A gente tem uma outra jovem aqui de São Paulo que ela passou num processo seletivo de bolsa e ela conseguiu uma bolsa integral para fazer a graduação dela em Boston. Se ela tivesse que pagar, seria R$1 milhão. Essas jovens não tinham como chegar lá. Então elas, por esforço próprio, conseguiram o direito. No ESPRO a gente tem um fundo de fomento ao acesso e à educação. Então, a Alice, que foi para Harvard, a gente pagou a passagem dela. A Ana Laura, que está em Boston, a gente paga alimentação e estadia por semestre. A gente tem um jovem, que eu não vou lembrar o nome dele, me perdoe. Ele tem uma editora. Ele escreve e produz livros. A gente está falando de jovens com 17, 18, 19 anos. Então, esses jovens, com apoio correto, eles vão muito longe. E a gente pinça esses jovens para que eles sirvam de exemplos para todos os outros. Fala, ó, se ele consegue, ele veio do mesmo lugar que você veio. Não é o Saad que está falando que é mais velho, que... Não, assim, ó, é igual a você. Há 2 anos atrás ele estava sentado nessa cadeira. E passa a ser uma inspiração muito grande para eles. Para você, como é que é ver essas histórias, né, essas pessoas se desenvolverem dessa forma? Você está há 7 anos, mas o ESPRO tem décadas já e várias outras histórias também iguais a essas existiram e existem. Como é isso? Então, a gente tem uma mochila do ESPRO, que tem um logo do ESPRO, pequenininho. Toda vez que eu ando de mochila, alguém bate nas minhas costas. No começo eu me assustava, agora eu já acostumei. Você trabalha no ESPRO? Eu trabalho. Eu fui aprendiz do ESPRO. E a segunda coisa que ele fala é: a minha instrutora, o meu instrutor foi tal pessoa. E ele foi muito importante na minha vida. Então, assim, você vê pessoas com 20, 30, 40 anos que passaram pelo ESPRO. Tal. Então, esse é um ponto de orgulho absurdo. O segundo é, a gente tem um programa que não é dentro da aprendizagem. É um programa de formação para o mundo do trabalho, que a gente faz com jovens de 14, 15, 16 anos, para que eles se preparem para a primeira entrevista, mas eles já vão entender o que é o pacote Office, como é que eles se comportam na reunião, e no final ele faz um projeto de vida. Então, ele começa no primeiro dia sem te olhar no olho, no último dia, ele ou ela, né, tá bonitão, bonitona, em pezinho lá na frente, olhando no seu olho e contando o projeto de vida deles, né. Essa evolução para a gente é uma prova de que a gente está no caminho certo. E a gente mede tudo. Então ele fala, ó, me sinto mais confiante em participar, me sinto mais confiante em conversar com as pessoas, entendo mais sobre Excel, e ele dá a nota. Então a gente vê de onde ele saiu para onde ele foi. E o mais bacana é que, assim, os pais, no último dia tem uma formatura, vão os pais, tá? Provavelmente é o primeiro certificado que ele recebe na vida. E os pais chamam a gente no canto, não, eu queria agradecer e tal. Esse é o meu 3º filho que está fazendo esse curso. A minha filha mais velha já fez, foi aprendiz e já está trabalhando, o meu segundo é esse aqui que está fazendo o curso agora. E eles voltam para retribuir todo ensinamento, até para serem não só exemplos, mas também para compartilhar conhecimentos? Eles são super acessíveis, né? A própria Fundação Dom Cabral, que é parceira do ESPRO, a Fundação Dom Cabral está com a gente no nosso planejamento estratégico, né? E está nesse projeto com jovens. A pessoa que cuida da vertical de impacto social da Fundação Dom Cabral foi aprendiz do ESPRO em Minas Gerais, né? A gente foi fazer gravar um podcast na Exame, a pessoa que cuida da parte de comunicação, a produção de ESG, foi aprendiz ESPRO. Então, onde a gente vai, a gente encontra alguém e eles estão sempre aptos a participar, a dar o depoimento, a contar a história. Então, e eu me aproprio disso. Eu estou há 7 anos, mas eu me aproprio dos 47 anos do ESPRO, né? E a gente fica muito orgulhoso disso.
Às vezes a gente até arrepia, se emociona quando as pessoas... Teve uma mãe que falou assim, ó, eu não sei o que vocês fizeram com meu filho, mas até a cama ele tá arrumando. Bacana. Agora, conta uma curiosidade pra gente, como é que tá a participação do jovem aprendiz nas empresas depois da inteligência artificial? Essa é uma pergunta boa pra caramba, né? Ah, eu acho que o aprendiz, eu acho que ele é mais curioso, né? Talvez não pelos meios corretos, né? Talvez para ganhar tempo, para burlar o sistema, mas ele é mais curioso, então ele adere mais à inteligência artificial. O que a gente precisa agora é ensiná-lo a usar corretamente, porque tem um ponto aqui. Historicamente, o jovem em vulnerabilidade, ele vem do ensino público, e o ensino público tem gaps. Para você fazer um prompt correto na inteligência artificial, você tem que ter um vocabulário bom, você tem que ter uma articulação boa. E muitos desses jovens não têm. Então, se você coloca um prompt razoável, o resultado vai ser razoável. Se você põe um prompt bom, o resultado vai ser bom. Se você põe um prompt sensacional, o resultado tende a ser sensacional. Então, pensando nisso, a gente criou um clube de leitura, não é? Então, a gente fez uma operação onde a gente ganhou livros de uma editora, e a gente distribuiu esses livros pelas nossas diversas unidades pelo Brasil, e os instrutores fomentam a leitura e a discussão dos capítulos e tal. Não são livros técnicos, mas o que a gente quer é que eles desenvolvam o hábito de leitura. Porque se você lê uma ficção, se você lê um romance, você lê qualquer coisa. O que eles precisam é fluência na leitura, para que eles possam depois ler uma notícia, para que depois eles possam ler melhor um conteúdo técnico. E aí o repertório vai melhorando e eles vão conseguindo prompts melhores. Aí vai ajudar até daquele outro lado que eu falei mais cedo, sobre ir para a área de tecnologia, né? Porque ele também precisa entender disso. Então, você acredita que é uma ferramenta super positiva que vai ajudar a cada vez mais evoluir? Eu acho, né? O que o mercado está falando é que a inteligência artificial não vai tirar a posição de ninguém. Quem vai tirar a sua posição é uma outra pessoa que sabe usar a inteligência artificial melhor que você. Eu acho que esse é o desafio aqui. E também a inteligência artificial, ela funciona até um ponto, né? Então, por exemplo, eu uso inteligência artificial para fazer curadoria, né? Mas eu checo, porque ela inventa, ela traz notícia que não existe, né? Mas ela faz a curadoria, então tá, então eu vou juntar, sei lá, o que aconteceu na economia brasileira com o Banco Master, lojas americanas, não sei o quê, e vou tentar buscar o que aconteceu no mundo nessa mesma época. Então tá bom, então ele me ajuda aqui a criar um contexto, depois eu vou checar a fonte, mas você ganha muito tempo com isso, né? Mas você não pode deixar tudo na mão dela. E no final, você que tem que escrever, né? Não adianta você pedir para ela escrever que... Então ela te dá o combustível para que você consiga chegar melhor e mais longe. Bom, eu vou pedir uma licencinha aqui para o Alessandro para dar um recado para vocês, para deixar esse recado, que a gente bateu um papo com o Alessandro também na revista DM Pro sobre essa temática, né? Participação de jovens aprendizes em pequenas e médias empresas, uma reportagem super completa que você pode acompanhar. Se você estiver me assistindo aqui no canal Serviço de Administração, você já pode apontar o seu celular para o QR Code que você está assistindo. E se você estiver me ouvindo no Spotify, você pode, depois do nosso programa, acessar admpro.crasp.gov.br, que essa matéria, assim como o conteúdo completo da revista ADM Pro, estará disponível para você, combinado? E agora a gente vai falar sobre feedback, né? A gente está falando com jovens aprendizes de mais ou menos qual é a idade? A gente não chegou a falar sobre isso. O programa diz que ele tem que ter de 14 a 24 anos incompletos. No Espro, a média de idade dos jovens é entre 17 e 18 anos. Maravilha. Então, a gente está falando aí de um público bastante jovem. E aí, minha pergunta é sobre feedback. Qual é a sua orientação? Como você indica que seja dado esse feedback a esse jovem, né? No caso, o tutor dá esse feedback. A gente não pode infantilizar, mas também a gente não pode ser muito rígido, né? Eu acho que a gente tem que ser maduro. Eu acho que maturidade é um bom critério. Imagina que, primeiro que esses jovens, eles têm uma visão de curto prazo. Eles não conseguem ter essa visão de muito longo prazo. Então, quando você passa uma tarefa, é importante que você quebre em etapas mais curtas, em ciclos mais curtos, e você dê o feedback do que está acontecendo ali naquele intervalo de tempo, né? Então, o primeiro ponto é esse. Não tenta fazer um negócio grande e dar o feedback lá no meio do caminho, que não é uma boa solução. O feedback ele tem que ser
para jovem ou para adulto, estruturado. Você vai pegar um fato real que aconteceu, você vai dizer por que que aquilo ali é passível de feedback, onde ele errou, onde ele precisa melhorar, e você vai sair do feedback ali com um combinado de uma ação dele para que isso não aconteça de novo, para que isso melhore e tal. O único ponto é a gente não dar o feedback como se ele tivesse experiência sobre aquilo, né? Então, assim, ó, cara, ele errou, ele está tentando acertar, mas ó, ele não vai errar de novo. Você vai dizer que isso aqui não é permitido, não é possível, não é aceitável, tá? E vai com ele construir um caminho, né? A responsabilidade sempre vai ser dele de melhorar, né? Não é do tutor. O tutor vai dar o caminho, mas ele tem que melhorar. Mas se a gente não tiver essa clareza, primeiro que tem que ser intervalos de tempo mais curtos, não no horizonte tão longo. E segundo, no feedback estruturado, não vai funcionar. Bom, Alessandro, fala pra gente, quais são as principais ações que uma empresa que tem condições de promover, né, a socioaprendizagem, pode promover, mas ela não consegue tirar valor dessas ações? São várias, Maria Rita. A primeira, assim, de todas elas, assim, ela tem que querer. Ela tem que querer receber o jovem lá dentro e entender que o jovem tem um ritmo diferente. Ele é mais rápido para perguntar, ele é mais lento para entregar, até ele pegar o ritmo da empresa, então, no começo, né? Mas ela querendo, ela vai conseguir entender que são ritmos distintos. Ele aprende rápido, ele é curioso. Se ela tiver momentos formais de desenvolvimento desse jovem, para tirar dúvida, para interagir e tal. A gente tem parceiros que de tempos em tempos eles fazem um fórum, colocam tudo quanto é jovem no auditório, numa sala, ou faz uma live. Então, se você constrói esse ambiente seguro de troca, de desenvolvimento, a empresa vai longe. E se ela entender que esse jovem não é uma mão de obra barata, é uma mão de obra qualificada e em desenvolvimento, que pode inclusive ser a próxima liderança. Imagina essas aprendizes que estão fora do Brasil, né? Pô, com certeza elas têm uma visão de mundo diferente, com certeza elas vão mais longe, mais rápido, né? E eu entendo que todos os aprendizes têm condição de. O único ponto é, ele tem que querer. E aí não importa ser aprendiz, tem profissionais que não vão querer. Cara, eu não quero trabalhar esse tanto, eu quero trabalhar menos, eu quero ter uma outra coisa aqui, ou eu quero trabalhar com economia criativa, não, eu quero... E tá tudo bem, né? Então a gente só tem que entender se a empresa tem interesse em desenvolver o jovem, ou se o jovem tem interesse de atuar naquele segmento, naquele ramo. Tem que ser uma mão dupla. Cabendo aqui, tendo uma certa harmonia, esse negócio funciona. Bacana. E qual é a sua opinião de ver o terceiro setor como protagonista, né, no desenvolvimento de comunidades e de empresas também, né? Você sabe que o terceiro setor nunca esteve no meu radar. Uma vida inteira eu empreendi, ocupei espaços dentro de empresas e tal, e eu nunca tive olhos para atuar no terceiro setor. A gente já fez, por onde eu passei, várias iniciativas que impactavam a sociedade e tal, mas eu nunca me imaginei operando no terceiro setor, nem defendendo o terceiro setor como eu faço isso hoje, né? Essa questão do advocacy. Eu entendo que o terceiro setor é, de fato, a mola propulsora da sociedade. É o espaço onde você encontra entidades que têm propriedade para fazer a conexão entre o governo, entre a iniciativa privada, entre os territórios, entre os órgãos reguladores, para fazer essa diferença. Então, aqui no Brasil hoje, o terceiro setor está dividido em educação, saúde e assistência social. O ESPRO, apesar de desenvolver profissionalmente os jovens, cumpre uma política pública do Ministério do Trabalho, mas é assistência social. E para a gente é um negócio complexo, porque a gente cumpre 3 políticas públicas: criança, adolescente, trabalho, emprego, desenvolvimento. Então, o terceiro setor, na minha visão, é de fato quem consegue ou quem conseguirá em qualquer país, né, estruturar a sociedade, fazer a pressão necessária para que a gente coloque a política, a economia tal, nos rumos corretos. Agora falando como administrador, como gestor, quais são os principais desafios, né, de ser gestor do terceiro setor, de uma área que promove um impacto social tão importante como é a questão da educação e do profissionalismo, né, do mercado de trabalho, a gente sabe que é importantíssimo também. Tem um negócio aqui que para mim ainda é absurdo, é a quantidade de entidades do terceiro setor pouco profissionalizadas e pouco estruturadas. Então, para o administrador que está ouvindo a gente, ou para o aluno de administração que está ouvindo a gente, aqui tem um mar aberto de oportunidades de trabalho, né? O fato de eu ser administrador e ter uma experiência empreendedora foi primordial para eu ser contratado,
Então, assim, não pensem que trabalhar no terceiro setor você tem que ter perfil de voluntário, pelo contrário. Porque no terceiro setor, imagina assim, ó, eu vou montar uma entidade de aprendizagem profissional. Provavelmente, você vai ter uma pessoa que é assistente social e uma pessoa que é professor. Pode ser marido e mulher, irmãos, não sei o quê, e eles, preocupados com aquilo no município deles, criam uma organização da sociedade civil. E ali eles começam, pela causa, a desenvolver isso e tal. Só que se eles não estruturarem isso como um negócio social, eles não vão estar regulamentados, por exemplo, para conseguir recursos do governo. Não vão estar regulamentados para conseguir as certificações para que possam fazer mais cursos para mais jovens aprendizes. Não vão conseguir prestar contas para os órgãos reguladores de que eles estão fazendo direitinho sem desvio de recurso. E se eles não têm uma governança, eles não conseguem se aproximar das empresas. É tão básico para um administrador olhar isso e perceber, mas a pessoa que está lá na ponta, preocupada com a causa, ela não enxerga. Então a gente precisa ajudá-la para falar assim, olha, é linda a causa, mas ela não para de pé. A causa por si só não é suficiente. E pode ser a melhor causa do mundo. Eu falo que no Espro, o nosso desafio é transformar a capacitação dos jovens e a inclusão deles no primeiro emprego na terceira causa do país. Porque a gente não tem condição de competir nem de ser a primeira, que é a fome, nem a segunda, que é a dor. Então, quando a gente assiste um comercial dos Médicos Sem Fronteiras, na hora você pega o seu celular. R$1 por dia, R$1 por dia, eles faturam 15 milhões de reais por mês com doação só no Brasil. Eu não tenho condição de fazer isso. Até explicar o que é a lei da aprendizagem, já acabou os 30 segundos do comercial. Então, o que a gente fala é, se nós convencermos as entidades de aprendizagem profissional, conseguirem convencer as empresas, e as empresas se engajarem nesse desenvolvimento, e se outras empresas subsidiarem, patrocinarem projetos de pré-formação, como esse que a gente faz do jovem que arrumou a cama, né? Em 1 ou 2 gerações, a gente não vai ter nem a primeira nem a segunda causa. Eu acho que esse é o nosso desafio, é o desafio do gestor. Eu brinco que no Espro, o meu desafio, desde o primeiro dia que eu entrei, é transformar a nossa instituição de mentalidade de estatal para startup. E são diametralmente opostas. A gente está no meio do caminho nesses 7 anos. A gente já está tolerante ao erro, a gente já está intolerante à omissão, a gente já tem senso de urgência, a gente está com um processo de cultura estruturado, a gente tem régua alta e guarda baixa, a gente aceita cicatriz e tal. Esse é um caminho que a liderança precisa desenvolver em qualquer empresa, com ou sem fins lucrativos. E o administrador, por mais competência técnica que ele tenha, no final do dia, ele cuida de gente. E se você não cuidar das pessoas que tocam a instituição que você tem, a instituição não vai para frente. Bom, agora a gente vai para nossa dica de leitura. O que que o Alessandro preparou pra gente? Eu trouxe 1 quilo de livros para dar dica. Eu acho que o primeiro livro é Vença o Jogo Certo, do Ron Adner. Ele fala sobre o conceito de ecossistemas, né? Então, para você, vai ter um determinado ecossistema que você vai ser líder, vai ter outro que você vai ser seguidor, mas se você conseguir se estruturar ali dentro, você consegue fazer a sua empresa, com ou sem fins lucrativos, se desenvolver. O outro é do Eduardo Zugaib, chama Filosofia Bruta, esse é fresquinho, acabou de sair. Ele fala dos principais desafios das relações nas empresas e entre as pessoas, e para cada capítulo ele fala um desafio, como isso funciona. Então eu recomendo bravamente. Tem o do Conrado Schumlehauer, que é Aprendizado Incidental. Aqui ele está falando que a gente aprende de qualquer forma, em qualquer lugar, mas principalmente com desafio. É dele também o livro Lifelong Learners. Então, e aqui, puxando a sardinha, eu trouxe um meu. Esse livro chama Tenha Cicatrizes, é o 3º volume, é uma coletânea de empreendedores que passaram por desafios e tiveram cicatrizes e contam como resolver. Todos eles foram mentorados meus, e aqui contam uma dor e uma solução. E os 2 que você deixou aqui? Eu trouxe aqui, aqui é uma dica, mas eles não vão conseguir comprar, mas eu tenho uma série de livros de empreendedorismo para crianças, para jovens das escolas públicas. Essa é uma coleção de 7 livros, está saindo agora para 2026,
uma coleção de 17 livros nessa mesma linha. Esses livros, então, eles fazem parte do Do ensino ensino médio médio? e fundamental, mas é um livro que só é vendido para as Pras prefeituras e Entendi. escolas públicas Mas que estaduais. bacana! E como é que surgiu essa iniciativa de fazer esse livro para esse público E infanto-juvenil? eu tenho uma relação com o empreendedorismo muito forte e antes de chegar no Extra, eu tinha terminado de montar uma iniciativa que começou um pouquinho antes da pandemia para ajudar os empresários PME a passar por isso. Então eu criei um assessment para saber se ele tinha atitude empreendedora, criei uma metodologia com os frameworks para eles poderem preencher e fazer estratégia. E nesse meio tempo a gente começou uma jornada de palestras pelo Brasil, de workshops e tal, para impactar os empreendedores. Daí surgiu o convite de uma editora, falou, ó, a gente queria muito ter um conteúdo desse, a gente viu o que você está fazendo, é muito interessante. Você consegue escrever para criança? Eu falei, não. Não sei, não consigo. Não, mas a gente tem aqui uma pessoa que é especializada. Aí, várias reuniões, me ensinaram a escrever, eu escrevia, mandava, ela criticava. Então, acho que eu nunca troquei tanto e-mail sobre o mesmo tema, né? E a gente conseguiu escrever, eu e o Luiz Felipe Pátio, e agora a gente está saindo agora com uma série nova. Bacana. Bom, gente, estamos infelizmente encerrando aqui o nosso bate-papo com o Alessandro, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente o seguinte: quem pode participar do Expro? Qual é o perfil desse jovem que pode participar? A gente já sabe a faixa etária, mas quais são as condições e também as empresas que estão nos assistindo, você, gestor, você que está nos assistindo, que tem interesse de se tornar esse centro de socioaprendizagem, como é que você pode chegar até a Expro, né, se tornar um parceiro? Tá, vou dividir a resposta em 3. Por favor. A primeira é o jovem de 14 a 24 anos, em qualquer lugar do Brasil, que esteja estudando ou já tenha estudado em escola pública, ele é apto a ser aprendiz. Então, se ele entrar em expro.org.br, tem um espaço lá onde ele se inscreve, se cadastra e tal. Esse mesmo público, ele está apto a receber outros programas nossos, não só aprendizagem. Então, esse programa de formação para o mundo do trabalho que a gente faz com recursos próprios, a gente impacta mais de 5.000 jovens todos os anos no Brasil, mas a gente faz também com recursos patrocinados. Então, vou só dar um exemplo. A gente tem um programa com a Leroy Merlin, que tem aprendizes do Expro, mas antes a gente vai em volta da loja e seleciona jovens para fazer essa pré-aprendizagem. Eles fazem 100 horas com a gente, mais 20 horas com a Leroy dentro da loja para entender como é que é. E os que mais se destacam são contratados. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente capacita os familiares desses jovens e o entorno da loja em pequenos reparos domésticos, instalar um interruptor, trocar uma torneira, instalar uma persiana, e a loja recomenda essas pessoas como instaladores. Então a gente constrói ali um aquecimento do território que gera aquecimento econômico, melhoria social e tal. Então esse é um formato que as empresas podem ajudar a desenvolver mais a sociedade. E empresas que precisem de aprendizagem, estágio e vagas de entrada, porque o Expro, o principal produto nosso, é o programa de aprendizagem. Mas a gente é um ecossistema completo de solução para o RH. Então, se ele precisa de estagiário, trainee, aprendiz e vagas de entrada, a gente tem uma plataforma que pode atendê-lo. Então, também entrando em expro.org.br, a gente orienta sobre a lei da aprendizagem e pode ajudá-los. Maravilha. E quem quiser te acompanhar depois do nosso programa, onde é que te encontra, Alessandro? Eu estou em todas as redes sociais como Alessandro Saad, meu Saad tem uma letrinha E no final. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck. É sempre um prazer receber você aqui no canal Serviço da Administração ou no Spotify. Se você está me assistindo e não é inscrito ou inscrita, aproveita e se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários. E se você está me ouvindo no Spotify e ainda não segue o perfil do CRA São Paulo, aproveita, siga o nosso perfil e também siga as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.